Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra, um privilégio voltar a esta casa de oração para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abra conosco a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Enquanto você abre, quero tecer também os meus agradecimentos ao nobre pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente desta obra, e ao cumprimentar o servo de Deus, cumprimentamos todo o santo ministério, e trago ao pastor saudações do meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, como também de minha família, especialmente da irmã Nilza, que a irmã Nilza tem um grande respeito, minha sogra, pelo pastor José Orisvaldo Nunes de Limas. Meus irmãos, quem encontrou, diga amém. Diz-nos o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E quem pode, diga amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Ainda quero fazer menção ao meu concunhado, pastor Daniel Barbosa, que foi instrumento de Deus para que fizesse a ponte e estivéssemos aqui. Irmã Clédia, sua esposa, Deus abençoe toda a minha parentela que está aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma porção das Escrituras Sagradas, inserida na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. A epístola do apóstolo Paulo, de acordo com os teólogos, é a chave hermenêutica de todo o Novo Testamento, por que não dizer de toda a Escritura Sagrada. É impossível compreender a proposta do Evangelho sem compreender, de fato, aquilo que está inserido na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Isto porque a epístola do apóstolo Paulo, ela é uma forma de decodificar, é uma chave hermenêutica que nos permite compreender o significado e o sentido da vida e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo desenvolverá para a nossa compreensão algumas teses a princípio, para que ele possa então apresentar a proposta do conteúdo do Evangelho, a razão e o peso e a importância do Evangelho que ele transmitirá. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele tenciona a nos mostrar a necessidade que nós temos da justificação pela fé. No capítulo 1, por exemplo, e no capítulo 2, ele tratará sobre a depravação dos gentios e a depravação também dos judeus. Quanto aos gentios, ele fala da ira de Deus, porque trocaram a glória do Criador pela glória da criatura, trocaram a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, e ele elenca uma série de pecados, dentre eles pecados pesados, como ele vai dizer, mulheres que se inflamaram com mulheres, homem com homem, de tal forma que o Senhor os abandonou à sua própria sorte e à danosidade de seu próprio pecado. No capítulo 2, ele não deixa os judeus de fora, porque os judeus olhavam para os ímpios, olhavam para os gentios e julgavam-nos pelos seus pecados. Mas Paulo, no capítulo 2, vai dizer que os judeus também são inexcusáveis, porque não é porque apontam para o pecado dos gentios que isso os justifica, porque de acordo com a tese de Paulo, eles cometem ou cometiam os mesmos pecados que
os gentios. E em suma, no capítulo de número 3, ele vai demonstrar então que todos nós pecamos, e no versículo 23, ele diz que fomos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Portanto, esta é a razão porque precisamos de justificação, porque o homem por si só, o ser humano por si só, ele não tem a capacidade, ele não tem o mérito para apresentar-se aprovado diante de Deus. E aí vem a grande questão, a grande pergunta que será trabalhada pelo apóstolo Paulo: como o homem pode ser justo diante de Deus, uma vez que ele depravou-se por conta da natureza pecaminosa herdada de seus pais Adão e Eva? Porque o homem não é condenado pelos seus pecados tão somente, mas é a priori condenado porque tem uma natureza pecaminosa, é congênito, está nele, ele é pecador, ele é condenado porque é pecador. E a pergunta agora do apóstolo Paulo é: como é que o homem faz, qual é o caminho para que o homem seja justo diante de Deus, sem comprometer o caráter do Senhor, sem comprometer o caráter santo de Deus, e ao mesmo tempo manifestar o amor do Senhor a respeito da criatura? Quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver então que o único padrão aceitável para Deus é o padrão da lei. Em Deuteronômio 29, o capítulo 17, versículo 19, ficará claro e evidente que o único padrão aceitável para Deus é o padrão da lei. E qual é o padrão da lei? O padrão da lei é o cumprimento dos mandamentos do Senhor. E o cumprimento dos mandamentos do Senhor é traduzido como perfeição. Deus não aceita para relacionamento nada mais, nada menos do que a perfeição. Deus não se relaciona com o pecado e nem com o pecador. Deus não se relaciona com o imperfeito. Deus se relaciona com o que é perfeito. Quando olhamos para o hebraico, duas palavras definem a palavra perfeito: a palavra tam e tamim. E tam no hebraico é completo, correto, sadio, inteiro, sem manchas, cheio de paz, portanto, perfeito. Nas páginas veterotestamentárias ou do Antigo Testamento, apenas 3 crentes foram chamados de perfeitos, a saber, Noé, Abraão e Jó. Isso está em Gênesis 6:9, 17:1, Jó capítulo 1, versículo 1 e versículo 18. Porém, quando olhamos para a biografia desses santos homens de Deus, nós encontraremos inúmeras imperfeições. Então, por que são perfeitos diante do Senhor? Talvez a tese mais clara seja o fato de terem vivido antes da era da lei mosaica, pois estes homens estão apontando para aquele que viria. De acordo com o autor de Hebreus, o Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto, apontava para o perfeito, apontava para o Novo Testamento baseado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para dizer que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas o homem é justificado pela graça, pela fé, mediante a graça, que é obra de Deus e não obra dos homens, que salvar é o poder, é a vontade, é o desejo de Deus para com a sua criatura. Assim sendo, meus irmãos, nós podemos afirmar que viver baseado na lei para a salvação é uma utopia para os descendentes de Adão e Eva. Pois para viver conforme a lei, para ser salvo conforme a lei,
O homem precisaria cumprir todos os mandamentos, e não estamos falando apenas do decálogo, que já seria por si algo gigantesco. Estamos falando de 613 códigos que deveriam cumprir. A tradição judaica diz que o homem que mais cumpriu a lei, cumpriu apenas cerca de 230 mandamentos, 230 códigos. Portanto, é simplesmente impossível para o homem, descendente de Adão e Eva, viver esta perfeição exigida, esse padrão exigido por Deus. Porque Deus só relaciona com o que é perfeito. Ele exige a perfeição. De tal forma que a espada da lei estava na nossa garganta. Deus tinha que mandar o pecador para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Não havia outra alternativa do ponto de vista natural, do ponto de vista das obras. Deus tinha que punir o pecador. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para o Novo Testamento, a perfeição da graça, a perfeição neotestamentária, ela não é menos exigente, porque há pessoas que imaginam que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Alguns hereges do primeiro século, aliás, dos primeiros séculos, tentaram defender esta tese, como Marcião, como Ário, tentaram menosprezar a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Mas o fato é que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O mesmo Deus do padrão elevado, do padrão exigente de santidade e de perfeição, permanece o mesmo nas páginas do Novo Testamento. Ele exige do homem da era da graça a mesma coisa que exigia do homem do Antigo Testamento: perfeição. Então, a graça não afrouxa o caráter de Deus. A prova talvez seja que a graça seja mais exigente do que o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós vamos ver este fato. No Antigo Testamento a lei dizia para o homem: não adulterarás. Mas no Sermão da Montanha o Senhor diz: o homem que olhar para uma mulher com olhar impuro já cometeu adultério no seu coração. Então podemos dizer que a graça pode ser até mais exigente do que a própria lei no Antigo Testamento. Então qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que a obra justificadora de Jesus, o Cordeiro de Deus na cruz, nos habilita para um novo e vivo caminho. A diferença é que a obra de Jesus na cruz do Calvário nos habilita para uma vida de perfeição na presença do Pai, o Todo-Poderoso. Então, a diferença, irmãos, é que agora, a Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, é que alguém comprou a nossa dívida, alguém pagou o nosso preço, alguém nos substituiu, alguém tomou o nosso lugar, alguém fez o que não poderíamos fazer, alguém intermediou o nosso caso, que era um caso não intermediável, porque éramos pecadores para a eternidade. Mas Jesus encarnou nesta terra, o Verbo se fez carne, venceu Satanás no deserto,
venceu a fome, venceu a tentação, venceu o pecado, venceu o testemunho dos judeus contra ele, e foi à cruz, e do alto da cruz ele disse: tetelestai, está consumado, está pago. Jesus então nos habilita para uma nova realidade, para uma nova vida, para um novo estilo de vida. Evangelho não é uma religião, Evangelho é regeneração, é transformação, é libertação. Então o que está acontecendo aqui na justificação? É que Jesus na cruz está tomando sobre si a nossa injustiça, e está nos vestindo com a sua justiça. Ele está tomando sobre si a nossa imperfeição, e está nos vestindo com a sua perfeição. Ele está tomando sobre si os nossos pecados e maldições, e está nos vestindo com a sua santidade. Nós estamos expiados, propiciados, cobertos pelo sangue de Jesus. A única forma do Pai nos ver e nos enxergar é porque Jesus está habitando em nós. O sangue de Jesus nos cobre perante o Pai. Quando pecadores como eu e vocês que somos, chegamos diante de Deus, Jesus está na nossa frente. Jesus diz para o Pai: Ele me pertence, ela me pertence, Ele é meu, ela é minha. Eu paguei o preço, eu derramei o sangue. Está comprado, está liberto, não é mais escravo. Pode receber a oração dela, Pai. Pode receber a oração dele, Pai. Pode receber o sacrifício dele, o sacrifício dela, o culto dele, o culto dela. Pode receber a adoração dele, a adoração dela, Pai. Pode mandar a vitória, pode mandar a resposta. Por quê? Porque estão debaixo do meu sangue. Alabás, Erebederk, Anamás. Há alguns pseudos teólogos dizendo por aí que o sangue de Jesus não tem mais poder. Eu sou teólogo, mas afirmo categoricamente: o sangue de Jesus tem poder. Aconteceu em nossa igreja no Belenzinho. Um de nossos pastores estava em seu carro e com a sua esposa no banco de trás. Aquelas irmãs do Cocó. Tem alguma irmã do Cocó aqui? Glória a Deus. Aquelas irmãs do fogo, da oração, que não arreda o pé. Aí chegam lá os miliantes, apontam a arma e diz: perdeu, passa o carro. A irmã tomou um susto no banco de trás. Ela deu um brado e disse: o sangue de Jesus tem poder. E quando ela diz, na autoridade do Espírito Santo, o sangue de Jesus tem poder, isso está filmado, você pode puxar na internet. Naquela hora o humilhante desaba no chão e cai duro e morto. A resposta é: não brinca com quem está guardado debaixo do sangue de Jesus. Não mexe com quem está debaixo do sangue. Deixa eu ver nesta noite quem é que está debaixo do sangue. Joga a mão lá no terceiro andar. Manda glória para o Nazareno nesta noite, porque se está debaixo do sangue hoje, tem cura para a sua vida neste lugar. Tem obra do Senhor sendo feita de restauração, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Quem é que acredita nisso? Adore a Ele, porque há poder no sangue para purificação, para erguer o caído, porque o sangue de Jesus tem poder. Sinta o poder do sangue de Jesus nesta noite. Você vai ser renovado porque está debaixo do poder do sangue.
Você vai prosseguir porque está debaixo do poder do sangue. Você vai vencer porque está debaixo do poder do sangue. Pode passar prova, passar pelo deserto, pela tribulação. O que mais importa é permanece debaixo do poder do sangue, porque a vitória não será garantida, ela já está garantida por causa do poder do sangue. Anassure bederg, alavas. Então, meus irmãos, a justiça de Cristo em nós muda radicalmente a nossa posição diante de Deus. É isso que faz a diferença. Em Adão nós perdemos a posição. Em Adão nós fomos expulsos do Éden, do paraíso. Em Adão a porta está lacrada, está fechada, há um abismo intransponível. Mas Jesus é o segundo e último Adão, que vem para vencer onde Adão fracassou, que vem para ser o que Adão não conseguiu ser. Por um entrou o pecado no mundo, mas também por um a salvação está habilitada a todos quantos o recebem, a todos quantos se arrependem dos seus pecados. Então a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a obra justificadora, justificação é ser declarado justo, justificação é ser vestido com a justiça de Cristo, é ser enxergado pelo Pai na justiça, na santidade, na pureza de Cristo, na perfeição de Cristo. Então isso muda radicalmente a nossa posição diante de Deus. Isto é, o sangue de Jesus nos torna para Deus literalmente santos. Eu vou repetir: a obra justificadora de Jesus nos torna para Deus literalmente santos. Porque a única forma de subir no arrebatamento é em santidade. Ninguém vai subir fora da santidade. Então a cruz de Cristo resolve um problema de relacionamento. Como o Senhor não se relaciona com pecadores, Ele só se relaciona com quem é santo. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou o santo. Então o sangue de Jesus nos habilita a uma posição de restauração. Nós fomos restaurados a uma posição que nós havíamos perdido. É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 10, vai dizer que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. É por isso que quando nós lemos Hebreus 9, 13, falando sobre a aliança do Antigo Testamento, diz que a aspersão do sangue de bodes e de touros, das cinzas de uma novilha, santifica os contaminados, quanto à purificação da carne. Mas o versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência. De quê? Das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É uma indagação, e ao mesmo tempo a pergunta já está sendo respondida. É o sangue de Jesus que purifica a nossa consciência, a nossa mente diante do Senhor. É por isso que é inadmissível um crente digladiar com Satanás, porque Satanás é o acusador. Satanás vem para dizer para o indivíduo que ele não tem dignidade para permanecer na igreja, para permanecer nos caminhos do Senhor, porque ele é pecador. Então rasga a carteirinha, sai da igreja. É a proposta do diabo. Mas o fato é, nós não temos dívida mais para com o diabo, e nunca tivemos. A nossa dívida sempre foi para com Deus, mas Jesus resolveu a dívida. É por isso que um dia em visão Satanás aparece para Martinho Lutero, e Satanás apontou para Martinho Lutero num pergaminho os seus pecados,
E Martinho Lutero, olhando para o pergaminho, disse: é verdade, são todos os meus pecados, Satanás, mas você esqueceu de escrever no final que o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado, que eu já fui justificado. O meu negócio com você não. Eu vou ser julgado um dia, Satanás, mas não é por você, é pelo tribunal de Cristo, que já me comprou, que já me restaurou, que já me libertou do poder do pecado, da tirania do pecado, do poder e da presença do pecado. Então agora, Satanás, bate retirada, porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Eu estou sentindo a presença do Nazareno nesta noite. Ele está aqui. Daí, meus irmãos, fica claro como a luz do dia as palavras de Jesus em Mateus 5,48. Portanto, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Interessante que, perceba que a palavra perfeição aparece aqui. No grego é teleios. E a palavra teleios do grego tem o mesmo sentido da palavra hebraica tam no Antigo Testamento. Significa também ser completo, ser sadio, cheio de paz, mas tem uma diferença. A palavra teleios do grego fala de alguma coisa desenvolvida, plenamente crescida, amadurecida. Qual é a diferença da perfeição entre o Antigo e o Novo Testamento? É que no Antigo Testamento a perfeição era algo estático, era algo fixo, era o olho por olho, era o dente por dente. É como João capítulo 8, quando aquela mulher é apresentada pega no ato de adultério. A lei dizia: ela pecou, tem que morrer. O que dizes o Senhor? Perguntaram para Jesus. E Jesus responde: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, a lei tem uma proposta fixa, objetiva, é o que está na letra da lei. Mas a proposta da perfeição no Novo Testamento, o Senhor olha para aquela mulher e diz: eles te condenaram? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A graça nos habilita para crescer, para avançar. A lei diz: não tem mais jeito, tem que morrer pecador. A graça diz: o sangue de Jesus dá jeito. Vem, pecador, vem para a conversão, vem para a regeneração, vem para a santificação, vem crescer, vem avançar, vem se identificar com Cristo. Por quê? Porque a graça te habilita a crescer, a se desenvolver. Essa é a diferença. Ou seja, a perfeição do Novo Testamento é uma perfeição que permite degrau a degrau o crescimento, que é de glória em glória, que é de fé em fé. Alguns de nós nesta noite na caminhada da fé estão voando, outros estão correndo, outros estão andando, mas alguns estão se arrastando, alguns estão se esgoelando, não tem mais forças. O que faz agora? Sai do caminho? Não, meu irmão, mesmo se arrastando, permanece no caminho, porque há uma luz no final do túnel. Jeová manda lhe dizer: eu não te desamparei, a minha mão está estendida, como esteve para Pedro quando fracassou na fé. A minha mão está estendida. Vem crescer, vem avançar, vem amadurecer, porque o meu Espírito está em você para lhe purificar e lhe aperfeiçoar nesta jornada e nesse caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu caminhar para a conclusão. Então, uma vez que nós fomos habilitados à nossa posição, somos perfeitos diante de Deus, ainda que não tenhamos alcançado a perfeição, porque a perfeição absoluta é do eterno. A nossa perfeição é uma perfeição relativa que está em desenvolvimento, mas é perfeição. Paulo diz: não julgo tê-lo alcançado, Filipenses capítulo 3. Mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Eu avanço para o alvo.
Deus me trouxe para dizer a alguém aqui: avança, avança para o alvo. Porque Isaías 43 está dizendo para nós também hoje: eis que farei uma coisa nova, não considereis as coisas antigas, porque eu faço uma coisa nova. Avança para o prêmio, avança para o prêmio, avança para o prêmio, avança. Mas eu vou ter que confessar pecado. Avança, mas vai para o prêmio. Avança, confessa, deixa, porque vai alcançar misericórdia. Mas avança para o prêmio na presença de Jesus. Quando você está habilitado, quando você está restaurado a este novo e vivo caminho, quando você está justificado, habilitado à perfeição e santidade na presença do Senhor, você receberá algumas bênçãos que advêm da cruz. Eu disse, receberá o quê? Quem gosta de bênção? Todo mundo gosta. Deixa eu falar rapidamente, porque já deu aqui, eu tenho que entregar ao pastor. A primeira bênção que você precisa entender, Paulo diz: justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. A primeira bênção que você recebe é paz. Irmão, ninguém consegue vencer na vida, seja dentro da igreja, fora da igreja. Ninguém consegue vencer, ninguém consegue avançar sem paz. A primeira coisa que a Bíblia diz que o Senhor nos dá na obra da justificação é paz com Deus. É uma bênção relacionada ao passado. Ele resolve o teu passado, Ele resolve a sua dívida. E o Senhor está dizendo: agora vem andar comigo, ser perfeito na minha presença, anda comigo agora. Ele está te convidando para andar. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem um aliado poderoso, o mais poderoso de todos, que mede todas as águas na palma da sua mão, que chama cada estrela pelo seu nome, que é o Senhor da guerra, que nunca perdeu uma batalha. Deixa eu te dizer, Ele é o teu aliado nessa guerra, Ele é o aliado nesta batalha. E como Ele nunca perdeu, se você está do lado dele, você não vai perder. Pode até passar por alguns perrengues, mas o Senhor está contigo nesta guerra. Segundo benefício, o texto diz que nós recebemos acesso à graça. A palavra acesso é um benefício do presente. Está acontecendo agora por obra do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você tem acesso à graça. Sabe por quê? Os judeus estavam separados por um véu. Jesus está do alto da cruz e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Hebreus diz que o véu era o próprio corpo de Cristo que estava sendo dilacerado. O véu foi rasgado, dizendo: o judeu agora tem acesso aos santos dos santos. Mas não só o véu, a Bíblia diz também, conforme Efésios 2,14, que os muros da separação também foram derrubados. Agora não só judeus, mas agora também gentios têm acesso à graça, ao favor que não merecemos. Nós temos acesso nesta noite. E por último, não dá tempo de explicar, eu preciso só citar. Ele fala também da expectativa da glória. O crente recebe uma expectação, uma esperança inquebrantável. Ele recebe certeza da salvação. E se alguém hoje não tem certeza da salvação, você precisa renovar a sua aliança com Jesus. Se houver alguém aqui que não é crente em Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. É a única forma de ter certeza de salvação. É por isso que Miguel Gonçalves Torres vai dizer algo interessante. Ele diz: não basta viver bem, é preciso também morrer bem. Não adianta viver bem, é preciso também morrer bem. E no leito ele disse para sua esposa querida: eu pensei que quando eu fosse morrer, na verdade eu iria para o céu. Ela disse assim: mas na verdade é o céu que está vindo até mim para me buscar. Expectativa da glória. Tem alguém que tem expectativa da glória aí? Paulo, no ocaso, em 2 Timóteo 4, 6 a 8,
Ele vai falar que a hora da minha partida é chegada, e agora o reto do juiz me dará a coroa da justiça. Um pastor perguntou ao moribundo: o irmão está preparado para morrer? E ele, com o rosto resplandecendo, disse: não, meu pastor, eu estou preparado para viver, porque tombou aqui, você vai estar de pé lá, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É isso que a cruz faz. A cruz te coloca de pé, a cruz restaura, a cruz cura, a cruz perdoa os nossos pecados. Jesus está aqui dizendo que Ele tem paz, que Ele te dá acesso e te dá a esperança da eternidade, esperança da glória, pois Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar para onde eu estiver, vós já estão bem. Quem é que tem essa esperança? Joga a mão lá em cima. Jesus está chegando. Pode ser que essa ceia nem termine aqui, mas se não terminar aqui, vai continuar lá no céu, e Jesus vai te receber e vai servir a ceia para você. Deus te abençoe.